No mesmo universo da Arca de Noé, só que sem a arca, apresentamos esse manual com um nome nem um pouco pretensioso chamado Leviathan. Ninguém sabe ao certo como começou, mas de repente as nuvens decidiram fazer o trabalho extra e choveu tanto que o planeta ficou totalmente encharcado. Agora podemos ver vários tipos de peixes fazendo festa, pois a vida marinha floresceu nesse mundo. Ou seja, estamos vivendo em um mundo paralelo do Bob Esponja, só que para maior de idade. Falando no desenho, encontramos uma dupla de pessoas que estão vestidas exatamente que nem o Ciclope do filme de Bob Esponja. O baixinho é um menino chamado Bota, e não quer nenhuma gracinha nos comentários a respeito do nome do menino. E o mais alto é seu pai, que não sabemos o nome. Os dois parecem estar explorando o fundo do oceano, e encontram uma respeitável loja 24 horas que está realmente aberta mesmo com a água até o talo. Dentro da loja, a dupla consegue encontrar comida enlatada, perfeitamente enfileiradas e aparentemente em ótimo estado, mesmo estando do fundo do oceano. Quero dizer, no mundo real, até um submarino que vale milhões pode implodir fácil no fundo do oceano. Mas na ficção tudo bem. Encontramos latinhas que conseguem manter o formato e a posição que estavam na prateleira. Pai e filho estão fazendo compras até que Bota pergunta para seu pai o que está escrito em uma latinha. Seu pai diz ser leite em pó e depois repreende seu filho por não saber ler o que estava escrito, questionando sobre seus estudos. Mas para ser justo com o menino, sua frustração é bem justificada, afinal essa é uma obra coreana, a dupla está em uma loja cuja placa estava escrita em inglês e eu estou falando e ouvindo em português. Então, eu sei o que deveria começar a aprender nesse mundo maluco. Porque coletaram o que queriam, eles tentam emergir usando balões que não faço ideia de onde tiraram isso. De qualquer jeito, eles estão subindo e podemos vislumbrar uma cidade que um dia deve virar a fenda do biquíni está em ruínas. Finalmente a dupla volta para a casa de barco e podemos encontrar a Lita, a caçula da família. E vou totalmente ignorar essa cena. E agora parece que nos deparamos com uma parte do drama. Esse menino tem a exata cara do Davis no Digimon 2. E segundo a menininha, parece que a civilização ou ficou introvertida demais ou só foi de Vasco. Seguindo, podemos ver um belo momento em família em que o pai tenta confrontar seu filho, dizendo que o oceano é grande. E por isso tem chances de encontrar pessoas. Mas infelizmente, essa é a mesma justificativa para encontrar monstros. Vamos agora falar das responsabilidades da família. Até aqui o pai do Bota não tem seu nome revelado, mas como ele tem cara de que vai ir pro Vasco logo, eu vou chamar ele de Kenny. Kenny cuida da manutenção do barco e em tempos livres brinca como tropa de exploração. Bota cuida da comida e água, fazendo um mini varal de peixe. E espero que o varal que a Lita esteja usando para secar a roupa não seja a mesma que foi usada para pendurar os peixes. Foi revelado que o nosso Botinha começou a explorar as ruínas com seu pai bem recentemente. Continuando na história, o sol está se pondo e vários relógios estão tocando, sendo um claro aviso de que alguma desgraça vai ocorrer já. Nossos tripulantes se escondem dentro do barco e estão fazendo o máximo possível para ficarem quietos, como se um cobrador de imposto estivesse chegando. Com ansiedade na veia, a família se abraça com muito amor e carinho, pois os tentáculos bastante duvidosos estão aparecendo. A Lula-Ma começa a atacar e destruir a casa. A Lula-Ma começa a fazer a família cagar de medo pelos seus futuros. Enquanto o pai de família tenta dizer que está tudo bem em um mundo que obviamente não está bem, porque como podemos ver, tem a Lula-Ma que consegue estragar a noite das pessoas e gerar muitas incertezas em todo mundo. Crack, mais drama. Imagino que passou um bom tempo e as coisas começaram a se acalmar. Agora a família está conseguindo passar um tempo sossegado, mas eles devem saber muito bem que assim como o trabalhador de CLT, amanhã tem mais. E não para nunca. Oh my God! Antes de dormir, Botinha pergunta para seu pai como era no seu tempo. Kenny conta a história de bravos homens que lutavam contra esses monstros usando arpão, e eles se chamavam arpoadores. Depois Kenny mostra uma tatuagem e diz ser um arpoador também. E sinceramente o plot agora tá começando a ficar muito parecido com Shingeki no Kyojin. Essa troca gigantes por monstros marinhos e aquele aparelho de transporte por arpões. A única diferença é que até o presente momento não tem nenhum Levi ou Mikasa. Ou seja, se tiverem que brigar, eles muito provavelmente estão fugindo. Continuando, Brota pergunta pro seu pai sobre os pontinhos debaixo da sua tatuagem. Ele está falando com o menino, ele não pode responder que deve ser o número de com quem ele deve ter.
e apenas responde que esses pontinhos se chamam estrelas. E Botinha entra no assunto e pergunta o que é uma estrela. E Kenny apenas responde dizendo que são como joias no céu. E diz que seu maior sonho é que seus filhos possam vê-la um dia. Com isso, acho que se minimamente já vimos animes, podemos concluir que o Kenny vai morrer logo logo. De repente a cena muda e mostra uma lua destruída, e acho que tem um possível suspeito por trás disso. O dia amanhece e o barco está bagunçado. E a família está horrorizada com as marcas no barco e pensam que os monstros estão tentando expulsar a turminha. Se isso fosse Rio de Janeiro, isso seria só uma mera forma de cumprimentar o vizinho. Tendo perdido suprimentos e com o barco precisando de manutenção, Kenny tem que arrumar o barco e Bota se oferece para explorar as ruínas. Kenny fica horrorizado só com essa sugestão e reforça para seu filho nem pensar nisso até ficar mais velho. De repente, Bota se compara com um peixe dourado que está preso em uma garrafa e já podemos notar sinais que ele está apresentando sintomas de síndrome de Eren-Yeager. Convenientemente, no meio da discussão, aparece Aves e Lita avisa isso. O barco, mesmo aos pedaços, ainda consegue seguir as gaivotas e encontra um prédio em ruínas. Bota fica animadinha pensando que encontrou pessoas. Ele e sua irmã tentam chamar por eles, mas Kenny interrompe eles. Kenny se equipa com esse arpão que mais parece uma espada e diz para que seus filhos fiquem no barco. E ordena que se algo ruim acontecer, que pegue o barco, que ainda precisa de conserto por sinal, e que fujam. Bota pergunta se seu pai está com vontade de lutar com essas possíveis pessoas. E Kenny apenas responde dizendo que isso depende do caráter deles. Kenny mergulha e se infiltra no prédio. Encontra uma porta misteriosa e encontra um cara que se recusou a morrer calvo. Kenny continua sua investigação e encontra uma coisa que não pode faltar em nenhum edifício em era apocalíptica: explosivos. Enquanto isso, as crianças encontram uma pessoa com dificuldade de nadar. Em um mundo que literalmente 99% da superfície é coberta de água, encontramos um cara que não consegue nadar. Se ele realmente for uma pessoa normal, já sendo cheio de roteiro improvisado. Quando Kenny, ele encontra um buraco enorme, e a parte mais assustadora é que as barras de aço estavam curvadas para dentro, o que significa que foi atacado de fora. De repente, o sentido de pai de Kenny é acionado e ele rapidamente volta para o barco. Enquanto isso, Bota estava se preparando para jogar uma maldita boia, enquanto seu pai já conseguiu descer do prédio e nadou até o barco. Finalmente revelado que a figura misteriosa que estava nadando era meio que um Deadpool do mar. Não demorou muito para perceberem que eles estavam ferrados, e não demorou nem mais um quadrinho para a gente perceber que eles estão fodidos. E no próximo episódio encontramos cenas bem interessantes.